Doutora Eliana Queiroz, do escritório Eliana Queiroz e Advogados. Tudo bem, doutora? Obrigado pela gentileza, hein? Saudades. Eu também, com saudade de vocês, da sua equipe. Oi, equipe! Todo meu mundo, companheiro todo programa. Aqui, e vereador Rubirinha aqui também. Doutora Eliana também. Obrigado. Rubirinha toda quarta-feira conosco. Tudo bem, Rubira? Tudo bem, graças a Deus. Solene agora, eu tava né, com muita saudade da doutora Eliana, sempre falei, porque até o último programa que ela veio aqui, há 8 meses atrás, era a melhor advogada da região. Exagero. Agora, como ela é nível nacional, ela estava Brasília. Ilhas Jersey. Exatamente. Não sei o que ela estava fazendo lá, porque nas Ilhas Jersey, a Apple está depositando uma grana lá, você viu? Tá sonegando um impostinho. Ela tá para ver como é que tá, se tem algum quarto lá trancado lá. É verdade. Então, trancado. E a doutora Eliana falou com a gente, né, o Rubira brincando, mas falou, né, doutora, bastante plenárias, seminários, congressos, palestras, enfim. Cursos, 2 meses de intensivão. O que saiu disso aí, doutora? Para se preparar para a Reforma Trabalhista. Vamos lá. Doutora, então, o que muda aí? Os trabalhadores, os escritórios, os seus colegas, enfim, os patrões também, os contadores, tem que ficar atento a partir de agora, doutora. Vamos lá. Para os contadores. Vai ter mais trabalho para os contadores, porque a partir de segunda-feira, o representante da empresa em audiência não precisa mais ser funcionário, empregado, registrado da empresa. Vai voltar como era alguns anos atrás, que eram os prepostos profissionais. Eles estão até se criando empresas. Faz parte da terceirização. Faz parte da terceirização, exatamente. Já estão se criando empresas para prepostos profissionais. Isso acontece no juizado especial civil. As grandes empresas, os bancos, né, as prestadoras de serviço de telefonia, que têm ações em todas as comarcas, em todos os juizados, eles contratam pessoas que vão lá como representante da empresa. Isso vai poder ser feito agora na justiça do trabalho, que eu acho um grandíssimo risco para a empresa. Porque você não conhece o funcionário, você não conhece a vida funcional dele, você não conhece como que funciona a empresa. Como é que você vai falar sobre uma relação de trabalho se você não trabalha lá? Mas a lei permite. Uma segunda situação no aspecto processual. Hoje, quando a empresa vai para a audiência, a defesa está protocolizada, mas o preposto não chega, se aplica a revelia, uma pena. Agora não vai se aplicar mais. Mesmo que o preposto não vá, a empresa pode apresentar a sua defesa. O que mais? Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou da questão, pode deixar no meio aqui, tá? Pode deixar aqui entre a gente. A senhora falou da questão de pedir uma indenização, a senhora calcula lá e pede uma indenização dentro do que a senhora tem conhecimento, tal, do que o seu cliente falou, tal, o trabalhador lá, tal, que foi procurar a senhora, de 200 mil, né? E aí, chega lá, a partir de segunda-feira, chega lá, não é 200, é 100. Tem alguma retaliação nisso? Tem alguém que vai ser prejudicado? Não vai? Esse cálculo da senhora que foi diferente, a legislação diz alguma coisa que alguém vai entrar bem aí ou não? Sim, sim. O que acontece? Até hoje, na sexta-feira, o reclamante não é condenado em pagar os honorários de sucumbência, que acontece no processo da justiça comum. Você perde parte ou perde totalmente a ação, você paga os honorários da parte contrária. Os honorários de sucumbência. Então, isso consta na lei também. E esse também é um dos pontos que tem a ação declaratória de constitucionalidade. Porque é uma forma de você inibir o acesso à justiça. Porque um trabalhador que ele entra com o processo, que 99% é verba de natureza alimentar, se ele perde aquele direito, ele vai ser condenado ainda
a pagar os honorários da outra parte, então ele vai ser condenado. Não sei se os juízes vão aplicar essa condenação, mas a lei diz que tem que pagar de acordo com a proporcionalidade da perda do pedido. Ou seja, se o trabalhador, a partir de segunda-feira, né, Rubira, perder a ação toda ou parte da ação? Vai pôr pedido. Ah, tá. Porque são vários, processo trabalhista, são vários pedidos. Entendi. Então, de acordo com a análise de cada pedido, ganhou, perdeu, ganhou totalmente, perdeu totalmente. Então, a análise de cada pedido, o juiz vai fazer essa eu peço lá, o Rubira era empregado do Rubira, aí o Rubira pisava no meu dedinho. Eu peço lá para, meu dedinho tá ruim. Né? O juiz fala, não tem comprovação que o Rubira pisava no seu dedinho. E eu estou pedindo lá 10 mil de reparação disso. O que ocorre? Você vai ser condenado nos honorários desse valor. Rapaz! Rubira! O que acontece também, nós temos também que tentar ver alguma coisa de bom nisso. É difícil, né? Bem lá no fundo, assim, você procura ver alguma coisa. Vai dar um equilíbrio também nessas ações que também entram de qualquer jeito, vereador. Porque tem muitos advogados, seu trabalho é fácil, eu vou lá, entro com uma ação, não é assim. Eles falam, né? E não é assim. Agora a senhora acha que vai ter mais parcimônia? Eu acho que, agora assim... A senhora vai ter que orientar o cliente para baixar a bola, que agora a coisa... Eu sempre oriento, sim. Mas tem uns não, tem uns que é assim, senta a bucha, pedir 10 milhões... Não pede os documentos para comprovar, agora para você entrar com uma ação, você vai ter que ter o máximo de informações e documentos para poder entrar com a ação. Você sabe que o governo federal, quando fez essa reforma trabalhista, um dos itens dele que era dar uma aliviada nos processos trabalhistas, né? No processo em todas as áreas da grande. Você acha que vai aliviar um pouco o nível? Não vai porque eles também perderam. Não é, vereador. Por quê? Porque a maioria dos processos, isso foi provado pela estatística do CNJ, do TRT. A maioria dos processos são verbas rescisórias que não foram pagas nos últimos 2 anos em decorrência da crise econômica. O camarada trabalhou e não recebeu. Aí ele vai para a justiça pedir. Lógico que aumentou muito, porque ele deixou de receber. Então a culpa não é dele, a culpa é da empresa que não pagou. A crise toda acumulou mais a situação. Doutora, e assim, hoje a gente está, não sei, a senhora pode falar melhor, mas do pouco que a gente sabe, a maioria das empresas hoje estão pagando as rescisões, só que chegam lá e falam assim, só que eu vou dividir. Sim. Parcelar. Né? E aí tem todos aqueles regramentos tal. Isso aí vai continuar assim? Pode pagar as rescisórias parcelando? O que vai acontecer é o seguinte, o funcionário que trabalhar, o empregado que ganhar acima de 2 tetos da Previdência, que hoje dá uns 11 mil e uns quebradinhos. Caraca, quem é isso? O que é isso? Ele pode... Jota, vem aqui, você ganha acima de 11 mil, eu sei. Ele pode, a homologação dele pode passar pela arbitragem. Se não constar no contrato, que como normalmente não vai constar em nenhum contrato que o foro de competência para discutir aquela relação é uma câmara arbitral, aí ele vai ser lavrado um aditamento, um compromisso arbitral, eles vão para essa câmara arbitral, porque ele recebe acima de 2 salários, 2 tetos do INSS, e lá sim ele vai poder fazer o parcelamento dessas verbas. Abaixo disso não. Anota todo mundo. Porque isso aí é importante. Hoje as pessoas já fazem principalmente isso. Você. Mas hoje as pessoas já fazem isso. Mesmo ganhando menos, vão para esses tribunais arbitrais que estavam trabalhando com a liminar da Justiça Federal, que poderia fazer essas homologações. Agora, eles vão ficar mais livres para fazer. Então, vão continuar indo para essas câmaras arbitrais e pagando parcelado. Porque a partir de segunda-feira, uma rescisão não precisa mais ser homologada pelo Ministério do Trabalho e nem pelo sindicato. O João da Silva não vai saber se ele está recebendo certo ou não no momento que ele assina.
Mas como que eu vou saber se está certo aquela homologação ou não? Se você tem alguma dúvida, você tem que levar para o advogado, para o seu advogado levar para a justiça falar se está certo ou não. Eu não. Ô, doutora, então... Vai aumentar também os processos na justiça. Ô, doutora... Eles estão tirando do Ministério do Trabalho o ato de homologação e passando para o judiciário. Doutora, é verdade. Antes de assinar, então assinar qualquer documento, a partir de segunda-feira, é bom a pessoa pegar aquele monte de papel, ela pode pegar esse monte de papel e levar para a senhora lá dar uma verificada. Estou falando a senhora como representante dos advogados trabalhistas, certo? Ela pode, a pessoa pode levar lá esse documento todo ou não? A empresa não vai entregar. Não vai dar. O que ela tem que levar? Ela tem que levar a carteira dela. Dela, ou o advogado de confiança, assim, olha, é o seguinte, eu tenho X anos de empresa, eu ganho X salário, eu não tirei férias, não tenho isso, não tenho aquilo. Você pode fazer um cálculo para mim? Aí o profissional vai fazer um cálculo para ela, só a rescisão dá 8.525. Se tiver mais ou menos esse valor, ela recebe. Entendi. Porque a dúvida, né, Rubira, é assim, ó, quanto tem? A pessoa a empresa fala assim, não, você tem aqui, ó, 10 mil. Eu não sei se eu tenho. Você não sabe quanto. Vai arrumar emprego para o contador. Exato. Advogado. E é como a doutora falou, vai empilhar mais ainda. Vai passar para a justiça que tem que homologar em 15 dias, com tanto de trabalho que os juízes têm. Com essa situação, a mudança da lei trabalhista, pode diminuir o número de advogados trabalhistas relacionados à área ou não? Sim. Para debandada? Sim, eu acho que... Tem muita gente já falando, não, eu vou para tributário, eu vou para família, eu vou para isso. É assim, vai diminuir? Vai diminuir. Vai ficar também quem sabe trabalhar. Tá. Porque quem não sabe trabalhar, não vai conseguir. Porque agora tem muitos procedimentos, você tem que liquidar, tem que apresentar os cálculos, você tem que fazer uma inicial muito bem fundamentada. Então vai realmente restringir. Por isso que a associação está fazendo cursos e mais cursos esse final de semana. Vão ser 2 dias inteiros com o juiz. Um curso só de preparar uma petição inicial. Eu acho que o juiz e magistrado em geral estão preparados para essa nova legislação. Está preparado? Muitos sim, muitos já estão estudando, né? Já estão estudando. Muitos já estão aí Pode dar uma sentença errada. Mas só ela começar a vigir que a gente vai saber o que vai acontecer. Não dá para saber ainda, para prever o que vai acontecer. Não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Eu concordo. Eu mais do que nunca concordo. Você sabe disso, Jota. Fome aperta, vergonha frouxa. Doutora, assim, uma colocação que sempre é feita para a gente fazer um intervalinho aqui, só para a gente tomar uma aguinha. O empregado que ele está lá registrado, ele tem direito adquirido ou não? Já entra na nova lei, não tem nada a ver todo esse tempo dele lá. Se ele sair terça-feira agora, ele já entra na nova lei. Já entra na nova lei. Já entra? Sim. Jota. O direito adquirido lá passado não vai ter nada do que ele tinha. Mas a rescisão dele, por exemplo, não vai ter que ser homologada no sindicato no Ministério do Trabalho. A empresa assim, olha, assina aqui e vai lá e recebe o seu seguro-desemprego e o seu fundo de garantia. Não adianta gritar. É assim. E assim, pode chegar para ele e falar assim, não agora, mas daqui um ano. Daqui um ano você olha, dá uma quitação para mim do que ficou para trás, dos anos que ficaram para trás, desse último ano. Ele vai dar uma quitação para ela e ele vai continuar trabalhando. Quando ele ficar 3, 4 anos com a quitação assinada, ele não pode reclamar mais nada, porque ele já deu uma quitação. Deixa eu ver aqui mais. O Wagner Agostini, ele diz que a justiça trabalhista é cega. Funcionário inventa muitas histórias, mentiras quando é demitido, e quem sempre se prejudica é o empresário. É isso mesmo, doutor? Não.
Não é bem assim, não. Tem os casos que são assim. Que eu disse há pouco, tem empregados que inventam direitos, advogados que não conseguem filtrar essas informações e entram com leads temerárias. Para isso já existe antes mesmo da reforma a pena por litigância de má-fé, que pode ser aplicada ao trabalhador, como também pode ser aplicada ao empresário. Mas também existe centenas, milhares de empresas que não pagam os direitos básicos mínimos do trabalhador. Existem muitas e muitas empresas, que falei há pouco. A maioria dos processos desses últimos 2 anos foi o quê? Verbas rescisórias que não foram pagas, que são verbas de natureza alimentar. O funcionário trabalhou, ele tem que receber. Se você não pode pagar de uma vez, faz um parcelamento, mas pague R$100 por mês. Então, assim, tem que saber realmente separar aquilo que realmente é devido e daquilo que realmente é devido pelo empresário. Então, a justiça do trabalho, ela veio para quê? Pacificar a sociedade. Imagine uma sociedade que não tem uma justiça que tente colocar no equilíbrio o capital e o trabalho. Não, e se for a justiça comum? Ave Maria. E mesmo com essa tentativa, com essa missão de pacificar, ainda nós temos o trabalho escravo. Tem trabalho escravo. Não, agora não tem. Não, o tema acabou. A ministra falou que... a ministra dos Direitos Humanos falou que 31 mil lá para ela é trabalho escravo. Eu acho que a maldade está fazendo com ela. Férias. As férias a partir da reforma podem ser divididas em 3 períodos, no mínimo de 14 dias e os outros 10 dias. É legal, deve ser mais maleável. Eu acho legal, sabe? Isso aí tem interessante na nova lei. Aquilo que eu já falei em outros programas, depende da categoria, depende do seu trabalho. Aquele que trabalha numa construção civil está cansado. Esse quer 2 meses. O organismo, a saúde dele precisa de 30 dias para descanso. Tem outros trabalhos que não, você pode dividir. Mas é entre o empregado e o empregador que vai ser acertado, não é a decisão final. Não, é o acordo que você pode fazer parcelado. Você pode pedir. Como que é para tirar, doutora? 14 dias. Período tem que ser de 14 dias. Tirar de 30. Você pode tirar de 30, você pode tirar de 20, você pode tirar de 14, mais 10 e mais 5. Se o empregado falar que 30 dias, o empregador é obrigado a dar. Tem que dar os 30 dias. Beleza. Mas aí, o picadinho aí você tem que articular com o patrão. Sim, você tem. Olha, eu preciso de uma semana, por exemplo, eu tenho um exemplo no meu escritório. Eu tenho duas colaboradoras que elas pegam 20 dias em janeiro e 10 dias em julho, porque elas têm filhas pequenas. Então, a gente faz isso tranquilo. Agora, você pode fazer a partir de agora com menos dias. Você pode fazer 14 dias e depois 5 dias ou 10 dias ou... Sempre respeitando. Primeiro é 14. 14 é o mês inteiro. Isso. Aí depois o restante, os outros. Você pode dividir. Você pode dividir em 2 semanas. 2 semanas. 8. Tá legal. 13º. Normal, continua da mesma forma. Como que é o 13º? Tem que pagar agora uma parcela. Primeira parcela agora dia 30 de julho, 30 de novembro. 30 de novembro. E a segunda. Não tem 31 de novembro. 31 de novembro só tem no recibo do. Só tem 31 de novembro no recibo de aluguel do Lula. E 30 de fevereiro também. 30 de novembro. Se não pagar, ocorre o quê? Se não pagar a primeira parcela. Tem que verificar na convenção coletiva qual que é a multa pelo descumprimento do pagamento. Mas pela lei não tem nada. Pela lei não tem. Não tem? Não tem. Pela lei não. Então, é uma infração administrativa. Você pode ir no Ministério do Trabalho e ver, ele vai te autuar porque a empresa descumpriu o prazo de pagamento do 13º. A pessoa mas não tem nada.
em favor do empregado em razão disso. Tá, Rubira, tem um vídeo aí de uma pessoa pedindo um auxílio seu, hein? Opa, a gente já vai pôr. Ó, a pessoa, o empregador pode falar assim, não, eu só vou pagar tudo dia 20 de dezembro? Pode. Pode. Não pode ultrapassar dia 20 de dezembro. Tá, mas pode pagar de uma vez? Pode. Então, E o empregado ele pode requerer também no caso do 13º quando ele sai de férias. certo. Uma boa parte das grandes empresas não. Então também não pede, né? Sim, então, As empresas realmente fazem, ela em casa faz. não se manifeste mais, por favor, hein? Também. As grandes empresas, né? Uhum. Ó, tem um vídeo aqui, dá licença só um minutinho, Claro. tá, doutora? O que nós temos que falar mais? A licença paternidade, maternidade. Não mudou nada. Não? Não. Sério? Sério. Ainda bem. O Landão, ele diz assim, ó, que ele tem um processo de doença profissional desde 2002. Provou para a justiça que tinha a doença antes de junho de 96. E ele pergunta por que essa demora para pagar. Não é uma demora para pagar, é a demora dos recursos que as empresas interpõem. Eu também tenho um processo de uma cliente minha, conversei com ela ontem, ela está morando no Rio Grande do Norte, está morando em João Pessoa. O processo de 1996 também. Também uma doença profissional, já foram 4 recursos. É 4 instâncias, né? Porque você imagina quanto tempo deve ser demora. a mesma situação. Se é de 96, ele era na Justiça Comum. Com a emenda constitucional 45 em 2004, esse processo veio para a Justiça do Trabalho. Aí ele é julgado aqui. Aí você ganha, a empresa recorre, aí você ganha ou perde, você recorre para o tribunal, para o TST, aí o TST devolve, manda julgar de novo e começam outros processos. E cada julgamento você demora 2 anos, né? Cada etapa dessa demora. Mas ele deve estar para sair, porque o mesmo prazo que está o meu, acho que não vai demorar Landão, você tem que rezar para estar vindo pelo menos nos próximos 10 anos que vai Se receber. sair, avisar a gente. Avisa nós, para comemorar isso. Porque ele é mão de vaca. Por 1% ao mês. Não, e agora ele puxa o saco aqui. Hoje o Savoy e o Rubira tão bonito, ó. Para com isso, ó. Fala da doutora também. Tá me estranhando aí. Limpa a sua barra, pô. Ó, aqui é a última, rapidinho, que a gente tá no final aqui. O Agostinho diz assim, ele volta à tona e diz, funcionário faz acordo, pede demissão, para poder receber seguro-desemprego e fundo de garantia, é realizada a dispensa e até paguei os 40% de multa. Depois de 8 meses da rescisão, ele entrou na justiça pedindo mais de 20 mil reais, o funcionário dele, né? E só com mentiras. Fiz um acordo de 2 mil reais e paguei em 10 vezes, só para não ter dor de cabeça. Bom, aí precisa ver o processo, né, doutora? Desculpa, não dá para entrar no mérito. Não dá para entrar no mérito. Porque esse processo também. Mas é assim, ocorre de fazer um acordo e depois, como vai ficar isso agora, doutora? Na nova legislação, pode fazer esse acordo? Se você quer ser mandado embora, você vai fazer um acordo, você não vai receber os 40% do fundo de garantia, você vai receber 20%. Tá. E não vai ter direito ao seguro-desemprego. Se você fizer um acordo. Se você fizer um acordo. Puxa, mas não tem no bastidor, assim, engana que eu gosto, que você faz uma embromação, que a pessoa se devolve e como se tivesse sido mandado embora. Exatamente, é para não acontecer mais isso, é para não fazer esse Mas aí faz isso e aí pode entrar com essa ação aqui que ocorreu com o cara. Tem que ver se... Uma coisa é você receber as rescisões e o fundo de garantia, que são 2 verbas. Tá. Ele recebe isso, aí vai para a justiça, mas ele pode ter outros direitos que não foram pagos. Tá. Uma equiparação salarial, uma hora extra, uma adicional de salubridade, uma doença ocupacional. Então não é porque você recebeu suas rescisões, seu fundo de garantia, que as outras verbas que você tem direito que o empregador não pagou,
você não vai poder pedir. Agora, lógico que tem muitos que recebem que ganhar uma a mais. Isso não tá doença, né? Doença que não grita. Agora tem outras verbas que você, uma hora extra que você fazia e não recebia, você tem medo de pedir. Ô doutora, agora a partir da próxima segunda-feira, tem que tomar cuidado com essas tratativas aí, porque dependendo do que você fizer, o que você receber, você vai ter que pagar de indenização ainda. O profissional, o advogado trabalhista tem que ser muito diligente, muito mais diligente do que é hoje. Tomar um cuidado com aquele pessoal que fica distribuindo papelzinho aí, ó, papelzinho nas esquinas. Seu trabalho. Foi demitido, eu consigo para você. Cuidado agora, hein, doutora? Eu fico revoltada com isso. Tá. Mas sabe o que eu faço? Eu pego o cartão e mando para a ética. Não pode. Aparece o telefone do advogado, mas o telefone mando para a ética. O Wagner, para a gente encerrar, ele pergunta se na nova legislação o funcionário, após uma ação, ele pode entrar com outra. Ele foi se é um pedido diferente, sim. Se não tiver prescrito. Tá. Se for com outro pedido, ele pode. Agora, o Wagner, e tem que ser coerente, né? Eu acho que eu entendi o que ele falou. Entrou com uma ação e arquivou. Aí ele pode entrar com outra novamente. Pode ser. A mudança qual é? Tem que pagar as custas para entrar novamente. A não ser que ele comprove o justo motivo daquele primeiro arquivamento. Por isso que tem que ter parcimônia e consultar sempre um advogado trabalhista, porque senão vai entrar bem, né, Rubira? Eu tenho lá no meu carro o adesivo, Reforma Trabalhista, consulte um advogado. Eu acho que o profissional tem que ficar muito atento, doutora. O pessoal do RH, né? O pessoal do RH tem que fazer curso, tem que se aperfeiçoar. Cuidado com o que for fazer. Exatamente. É o profissional que vai ter que estar muito atento. Boa. Bom, o Wagner, eu não vou ter tempo de fazer aqui, mas o Wagner diz o seguinte, não ser pago na primeira, ele pode entrar com outra. Ô Wagner, você precisa consultar a doutora Eliana. Você está mais enrolado que cobra sucuri, viu, meu? Pode, doutora, não ser pago na primeira, ele pode entrar com outra ação? Não entendi a pergunta. Também não, mas, ô Wagner, vamos conversar, a gente passa para outra vez que a doutora vir aqui, pode ser? Tá? Ou então eu te passo o telefone da doutora Eliana, você fala com ela. O Wagner Agostini é muito amigo nosso aqui. Até a próxima. Quarta-feira que vem nós estamos de folga. Você na companhia. Eu não sei nem que dia que eu volto, mas logo você volta aqui. Tá? Sexta-feira o doutor Jesus, aqui, né? Urologista do Hospital Beneficência Portuguesa. Você vê com esse nome, você vê como o cara é bom mesmo. O senhor estará aqui conosco. Exatamente. Motorista dele. Parabéns pela lei aqui. 5.569, outubro, rosa oficialmente. Esse é o vereador que pensa nas mulheres. Exatamente. Por isso que ele casou 45 vezes. Eu vou começar a pensar nos jogos também. Doutora, obrigado. É sempre um prazer em tê-la aqui. A gente sabe do seu trabalho muito pesado, mas volte sempre que puder, tá bom? Vai? Volto sim. Tá, obrigado. Na próxima, daqui 15 dias eu estarei aqui. Eliana Queiroz, advogada. Vamos cobrando. Obrigado, turma. Até mais.